Assim, irmão, os irmãos conheceram o irmão? É o mestre Henrique que muito me ensinou quando eu era novo convertido. E doutrinariamente ele tem muito a ver com essa igreja, né? Assim, indiretamente, né? Porque quando eu era novo convertido, eu ficava todo tempo com o irmão Henrique, perguntando. Aqui outro, né? Aí, irmão Henrique, temos muito respeito pela vida do irmão. O irmão muito nos ajudou e nós agradecemos muito a vida do irmão. Agradecemos a Deus pela vida do irmão. Amém, irmãos. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos abrir aqui em Colossenses, irmãos. Eu vou falar, irmãos, nessa noite sobre a perseverança dos santos e a evasão da igreja, quando muitos saem da igreja. A palavra de Deus diz assim, Colossenses 3, verso de 1 ao 4. Capítulo 3, verso 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui, da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Podeis sentar, irmãos. Meus amados irmãos, nós acreditamos que o crente verdadeiro, ele não perde a sua salvação. E nós, quando nós éramos novos convertidos e estudávamos muito sobre isso, e debatíamos muito sobre isso, nós ficávamos geralmente assim, com pouca força nos argumentos, quando nos apontavam pastores, irmãos, pessoas que antes tinham sido uma bênção nos caminhos do Senhor e que estavam desviados, afastados no pecado, na lama. E isso impactava de certa forma, embora não fossem argumentos bíblicos, mas eram argumentos vivencial, daquilo que as pessoas da igreja estavam vivenciando. E nós queremos hoje falar justamente sobre isso, sobre o crente que persevera até o fim em Cristo Jesus, e por que muitos ficam pelo caminho, porque muitos voltam atrás na fé. Inclusive, nós estamos estudando a Epístola aos Hebreus, e era justamente a Epístola aos Hebreus, foi justamente um estudo, uma exortação aos irmãos, aos hebreus, que estavam desanimando da fé e retornando ao judaísmo, retornando às práticas judaicas. Muitos queriam estar nos dois cultos e outros já estavam de fato voltando ao judaísmo. E a epístola toda aos hebreus é justamente sobre isso, mostrando para eles a superioridade da nova aliança, a superioridade de Cristo sobre os rituais que eram feitos na festa dos tabernáculos, na festa
da Páscoa, nas festas comemorativas em Israel, que tudo eram símbolos, que tinham uma figura de coisas maiores, espirituais, e todo o rito que era realizado era algo que era externo e, portanto, simbólico. Mas aquilo que Cristo fizera por nós, na pessoa dele, no sacrifício dele, a obra que ele fez não era algo simbólico, não era algo externo, mas era algo espiritual dentro do crente, na vida do crente, no íntimo do crente, e, portanto, era superior àquilo do Antigo Testamento, que apenas era um simbólico, aquilo que apontavam para uma realidade superior à que eles viviam, e, portanto, eles não estavam fazendo correto, estavam sendo tolos em voltar à sombra do Antigo Testamento, que eram apenas representações pelas quais eles poderiam ser salvos, crendo no Messias que ainda iria vir e morrer por eles. Então, nós estamos estudando isso, ponto por ponto, capítulo por capítulo, no livro de Hebreus. Mas, nós vamos, a partir desse versículo, mostrar por que nós acreditamos que o crente, ele não perde a salvação. Ele pode até esfriar, pode até desanimar, mas jamais ele irá se apartar de Cristo Jesus. E por que isso? Aqui nesse versículo que nós lemos, irmãos, a palavra de Deus, ela mistura o crente com Cristo. A palavra de Deus faz com que a vida de Cristo seja nossa. E a nossa, ele também comunicou-se com ela, morrendo por nós na cruz do Calvário. Então houve uma mistura, né? A nossa vida foi a ele entregue, ele foi para o Calvário e fez o que era para ser feito da nossa vida, que era uma desgraça, era uma maldição, e ele lá na cruz provou que era onde foi estabelecido o juízo de Deus sobre a nossa vida, lá na cruz. Mas ao mesmo tempo, como nós estamos nele, a vida dele nos é transferida. Então por que o crente em Jesus, ele não perde a salvação? Justamente porque ele está em Cristo e Cristo está nele. Aqui está dizendo, portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Note que ele fala, se fortes ressuscitados. Então ele toma um verbo que é no passado e diz que nós estávamos ressuscitando com ele. Ou seja, se eu ressuscito com Cristo, é porque com ele eu morri. E se eu ressuscito com ele, nele eu estou. E não apenas isso, eu também com ele, assentado à destra de Deus, também estou. Quando diz assim a palavra, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, ele está dizendo, olha, já houve uma sentença para a sua vida. E qual foi a sentença para a sua vida? Você morreu com Cristo. O juízo já te alcançou. Você não é para estar mais estribuchando, querendo viver a tua antiga vida. Por quê? Porque você morreu com Cristo. A sua sentença já foi dada. Você já se incluiu com ele na morte dele. Então como é que você quer viver agora a tua antiga vida se ela já foi na cruz, com Cristo crucificado? Então se nós com ele morremos, nós também com ele ressuscitamos. Meus irmãos, quando Cristo ressuscitou, agora a imortalidade e a vida indissolúvel está nele. De modo que a morte já não alcança mais o Senhor. Ele agora, como diz a palavra de Deus, é Senhor dos vivos e Senhor dos mortos.
porque ele experimentou a morte e venceu-a, mas agora também ressuscita para também ministrar vida aos que com ele, meus irmãos, foram incluídos na cruz. De modo que, como eu posso, meus irmãos, me perder se o processo pelo qual eu sou salvo, ele já aconteceu? Já é um fato passado. Eu me incluí com ele na morte. E também com ele me incluí na sua ressurreição. E não apenas isso. Com ele eu estou assentado nas regiões celestes. Então, para que a nossa vida em Cristo, ela seja dissolvida, ela seja perdida, ela seja destruída, é necessário que o próprio Cristo seja destruído. É necessário que o próprio Cristo seja vencido. Só que não é. A Bíblia diz que ele já venceu, irmãos, toda a potestade. Ele já venceu todos os poderes dominantes. Já venceu o mundo, o diabo. A Bíblia Sagrada, ele mesmo diz: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz: eu venci o mundo. E a Bíblia Sagrada diz: com o sopro da boca dele, ele vai destruir o diabo. Só com o sopro. Só com o soprar do seu hálito, ele vai destruir o diabo. Então imagine a segurança que o crente tem em Cristo Jesus, nosso Senhor. No livro, irmãos, de Hebreus, diz assim no capítulo de número 7. Hebreus, capítulo de número 7. Diz assim o versículo 17 e 19. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Está falando da antiga aliança. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Visto que ele não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhes disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente, perfeitamente, os que por ele se achegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Note, depois dele dizer que aqueles que querem se esforçar para serem salvos, aqueles que querem, pelos próprios méritos de obediência, serem salvos, ele disse: isso caducou, isso não tem efeito, isso não aperfeiçoou ninguém. Mas aí ele diz agora que Jesus Cristo, depois de ter feito o que era para ser feito ao nosso favor, que era morrer na cruz do Calvário, agora ele está assentado à destra de Deus. Meus irmãos, por que ele está assentado à destra de Deus? Por que ele não está executando o seu sacerdócio em pé? Porque agora ele já descansa do que ele fez. Porque o que ele fez é perfeito. É perfeito. O que os sacerdotes faziam era em pé, porque era imperfeito. E quando eles morriam, irmãos, outro era colocado no lugar deles. Justamente porque a obra era imperfeita. E eles, quando iam para o céu,
No caso, o sacerdote crente, ele não podia interceder por nós. Tinha que se levantar outro. Mas agora não mais. Porque aquele, irmãos, que é o nosso sumo sacerdote, que morreu de fato na cruz, ele ressuscitou dentre os mortos. E agora, irmãos, está assentado à destra de Deus para ministrar o quê? Morte? Não, ministrar vida. Os sacerdotes, eles eram ministros da morte, porque eles sacrificavam animais. Mas ele, irmãos, não. Ele é o ministro segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é um ministro não que veio para matar, ele veio para morrer, aleluia. Morrer em nosso favor, em nosso lugar. Como sumo sacerdote, irmãos, ele deveria executar a vítima. E ele se colocou, meus irmãos, ele executou porque deu a vida, mas ele mesmo foi executado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois disso, irmãos, como sacerdote ressuscitado, ele se assenta à destra de Deus para mostrar para nós que ele venceu e que seu nome é acima de todo nome. E para nossa garantia, irmãos, de que ele estará intercedendo por cada um de nós, porque conheceu ele as nossas fraquezas, porque conheceu ele o que é a tentação, porque conheceu ele o que é a fome, porque conheceu ele o que é os ferimentos, o que é ser traído. Ele pode interceder por nós, porque ele conhece a nossa situação. Ele sofreu o que nós sofremos, passou o que nós passamos, mas sobre tudo isso, ele foi vencedor. Aleluia! E ele agora comunica-se com cada um de nós, com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades. Meus irmãos, justamente para nos ajudar, para interceder por nós. Porque não é fácil sermos crentes nesse mundo. Mas tenha certeza de uma coisa. Você tem alguém, irmãos, que está intercedendo por você. Nas horas mais difíceis de sua vida. Ainda que você largue a sua mão, ele não largará a sua. Aleluia. Ainda que você largue a mão do Senhor, ele estará segurando firme a sua mão. Então, nós estamos ligados a ele. Se ele está sentado à destra de Deus, com ele nós estamos. Meus irmãos, a obediência dele é a nossa obediência. Por isso que a palavra de Deus diz, irmãos, em João 37, 40, ele diz que a vontade de Deus para ele é que nenhum dos que ele lhe deu se perca. Nenhum das pessoas, das almas que Deus encaminhou a Jesus vai se perder. Ele diz, mas muito pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Agora note bem, irmãos, se um de nós se perdesse, Jesus não teria feito a vontade de Deus. Porque ele está dizendo, a vontade do Pai para o Filho é esta, que nenhum do que ele lhe deu se perca, mas ao contrário, que eu os ressuscite no último dia. Note, ele dá garantia de que é obediente ao Pai, nos ressuscitando dentre os mortos para a vida. Aí você quer garantia maior do que esta? De que Jesus Cristo é obediente a Deus? Será que você vai desconfiar que ele é desobediente a Deus? Não, a Bíblia Sagrada diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso nós temos essa certeza, e por isso nós temos essa convicção, que as circunstâncias elas não vão nos separar do amor de Cristo Jesus. Nem a espada, nem o futuro, nem outra criatura, nem a morte, nem, meus irmãos, a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Cristo, porque, meus amados irmãos, para nós nos perder é preciso que o Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso intercessor, ele não faça a vontade de Deus.
Isso é impossível. E por isso tenha certeza de uma coisa. Se Ele começou a boa obra em você, Ele vai aperfeiçoar. Ele vai aperfeiçoar até o final. Mesmo que para isso seja necessário muito chicote. 40 chibatadas menos uma. Várias vezes. Não importa. Mas tenha certeza. Meus irmãos, no final, você vai encontrar a terra prometida. Porque no final, tem alguém que te acompanhou por toda a tua trajetória, que estará te esperando. Aleluia, alguém que venceu por ti, inaugurou o caminho até a terra prometida. Ele nos leva no caminho e espera-nos no final. Por isso que ele é o fundamento da igreja, é o fundador da igreja. Por isso que ele é o pastor e também a porta do aprisco. Por isso que ele é tudo. Aleluia! E por isso a segurança do crente em ter certeza de uma coisa. Se você creu no Senhor, pode ter certeza. Aleluia! Você vai chegar na presença do Senhor. A santidade dele nos é transferida. Nós sabemos, irmãos, que existe a santificação posicional, que é o fato de estarmos em Cristo, que não é necessário nós termos produzido essa santidade. Por isso que aquele ladrão na cruz, Jesus disse para ele, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, mas a palavra de Deus diz que ninguém pode ver a Deus senão pela santidade. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus que nós devemos ser santos, sem a qual não há como nós vermos a presença de Deus, entrarmos na presença do Senhor. Mas essa santidade que a Bíblia fala é a de Jesus. É a santidade dele que nos é transferida. Porque se nós fôssemos entrar com a nossa santidade, estávamos perdidos. Não tinha nem como chegar perto. Seríamos consumidos. Por isso que lá, na oração sacerdotal do Senhor, capítulo 17 ao 19, ele diz que se santificava por cada um de nós. Que ele estava se santificando. Pai, santifica eles na verdade. Depois ele diz, eu me santifico por eles. Então ele se santificou para que nós fôssemos santos. Para que pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Sem isso, não conseguiríamos chegar nem nos portais celestiais. Sabe por quê, irmãos, que o homem não chega nos portais celestiais por ele mesmo? Primeiro que ele não enxerga o caminho. Ele não consegue enxergar. A Bíblia Sagrada diz que os homens estão, lá em Atos 17, o apóstolo Paulo pregando em Atenas, ele disse que o homem está tateando, né? Ele está procurando Deus. Não vai enxergar nunca. Quando ele está procurando aqui, Deus está aqui. Quando ele está procurando aqui, Deus está em outro canto. Embora Deus esteja perto, mas ele está cego. Ele não consegue enxergar o caminho. Então, pelo homem mesmo, nem ele enxerga o caminho. E mesmo que enxergasse o caminho, ele não ia querer ir pelo caminho. E mesmo que ele quisesse ir pelo caminho, não haveria entrada para ele, porque ele é um pecador miserável. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que não apenas, irmãos, ele abriu os nossos olhos, como nos guia no caminho, abre a porta para nós e está nos esperando no reino celestial. E quando chegarmos lá, o que vai fazer a permissão de entrarmos é o sangue dele que nos purificou de todos os nossos pecados. Muitos querem ser salvos pela balança das obras e dos pecados. Mas o homem não vai ser julgado pelo que ele fez de correto. Ele vai ser julgado pelo que ele fez de errado. Porque fazer o que é correto
É o normal. É o mínimo que poderíamos fazer. É o exigido, é a lei. Então não há mérito ou não há benefícios por nós obedecermos, já que é obrigação fazer o certo. Mas o homem vai ser julgado pela quebra da lei. É pelo pecado. E se ele tiver só um, ele já será, por Deus, banido da sua presença. Por isso que não tem como o homem ser salvo. Por isso, irmãos, que Jesus Cristo deve ser todos os dias louvado, reverenciado, adorado, meus irmãos, por cada um de nós. Todos os dias é para nós manifestarmos a gratidão, aquilo que Deus fez em nosso favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Para que todos estejam humilhados na presença dele. E todos reconheçam que se chegaram lá, foi porque alguém venceu por eles. Foi porque alguém guerreou e venceu por cada um de nós. Não há méritos em nós. Nós não podemos olhar para aqueles que não conhecem Jesus com um olhar pedante, como se fosse melhor do que o outro. Não somos. Se somos diferentes hoje, foi a graça de Deus, que também é oferecida ao outro que está caído. Por isso nós não podemos, irmãos, olhar com desprezo para o pecador, para o homossexual, para o homicida, porque eles são tão carentes quanto nós da misericórdia de Deus. O novo nascimento, irmãos, é mais uma prova substancial de que nós não podemos nos perder. Justamente porque Deus, ele muda a natureza do crente. Na regeneração se inclui o arrependimento da vida perversa, da vida em pecado do crente. Deus, ele altera a natureza do crente, que era terrena, agora é celestial. Ele se torna embaixador do céu. Ele nos dá um coração sensível. O Espírito Santo de Deus começa a agir na vida desse crente. Meus irmãos, a regeneração é justamente o crente sair do seu trono, onde ele reinava e por isso se arruinava, e dizer: Senhor, senta no trono da minha vida, governa a minha vida. E se ele sentar para governar, ele não levanta mais. Não adianta mais nem pedir licença. Você já entregou o trono para ele governar. Então, na regeneração, o novo nascimento, Deus sopra sobre nós a vida de Cristo. Quando ele sopra a vida de Cristo, o Espírito Santo de Deus vem como semente em nós, semente divina, que vai nos impulsionar, irmãos, a Ele. Antes nós fugíamos dele, mas a graça preveniente lá da cruz, ela foi o hálito de Deus para a gente querer alguma coisa com Deus. E depois dizer: Senhor, entra. Senhor, eis-me aqui. Por conta da graça preveniente, por conta da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo mediante a palavra, nós entendemos, abrimos os olhos e nós então nos abrimos para o Senhor. E o Senhor vem e deposita fé salvífica. Eu não acredito como os calvinistas, que dizem que primeiro Deus regenera o homem para que ele depois possa crer. Não. Por quê?
Porque a palavra de Deus diz assim, no livro de Efésios, capítulo de número 1. Eu já mostrei esse versículo para vários calvinistas. Eles não sabem responder, ficam calados. E eu não, enquanto você não enquanto você não provar esse versículo, não me explicar esse versículo, eu não vou para outro. Se você me explicar, aí eu vou conversar com você. E diz assim, 1,13. Vamos ler o 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem, ou seja, em Cristo, também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido também nele crido, fortes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, primeiro eu creio, e depois eu sou selado com o Espírito da promessa. E esse Espírito Santo da promessa aqui, tem um deles lá, que disse, não, mas isso é o batismo do Espírito Santo. Né? Ele nem acredita no batismo do Espírito Santo, ele queria era se ver livre, né? Ele, não, mas isso é o batismo do Espírito Santo. Rapaz, tu nem crê nisso, rapaz. Fomos selados com o Espírito Santo depois de crermos. Então nós não podemos dizer, eu sou regenerado e depois creio. Não, eu primeiro creio e depois sou regenerado. Ele diz, mas como é que pode uma pessoa ir a Cristo se ela está morta espiritualmente? Primeiro ela é regenerada, depois ela vai a Cristo. Não. Aí eu leio aqui João 7 ou 8, onde Jesus diz assim, vocês não querem vir a mim para ter vida. Note, primeiro é preciso ir a Ele, para depois ter vida, regeneração. Então a regeneração, irmãos, ela é algo que Deus faz de uma vez por todas. O novo nascimento, irmãos, é de uma vez por todas. Ninguém desnasce, não existe nem essa palavra, desnascer espiritualmente. Aquele que nasce, nasce de uma vez por todas. Aquele que crê de uma vez por todas. Aleluia, porque a fé que vem no seu coração é algo divino, é algo que vem de Deus. E portanto ele está seguro, está firme. Aleluia, não por ele, mas por aquele que nele operou. Aleluia. Louvado seja Deus. Em João 10, 27 e 28 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Ora, irmãos, ele está dizendo que as ovelhas dele vão segui-lo. E depois ele diz que ninguém as arrebatará de sua mão. Então, aquele que foi regenerado, ele vai seguir Jesus. Ele vai ouvir a voz do bom pastor e vai segui-lo. Aleluia. E o bom pastor ele vai cuidar para que aquela ovelha sigam. Ele vai cuidar para que isso aconteça. Ele não vai deixar que você pule a cerca e vá embora, porque ele vai te buscar com seu cajado. Aleluia, com seu bordão e com seu cajado, ele vai te trazer de volta para o aprisco. Aleluia, mesmo que o crente fujão queira fugir, mas lá está o bom pastor para trazer ele de volta para os seus caminhos. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, em outra mensagem, eu vou abordar os versículos que aparentemente eles falam da perca da salvação. Mas nessa noite eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre os motivos pelos quais as pessoas se afastam da igreja. As pessoas se evadem da igreja. Por que que tanta gente sai dos caminhos do Senhor e se embrenha no mundo? Por que que tanta gente abandona a fé? Então nós vamos falar sobre isso. No livro de Romanos, eu queria que você lesse aí, capítulo 16, no versículo de número 22, diz assim,
Tércio que escrevi. Não, irmãos, perdão, é 1 Coríntios. Não é você não, Tércio. Diz assim, versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, seja o quê? Se alguém não ama o Senhor, seja o quê? E depois ele diz o quê? Oh, glória a Deus! O que é que eu quero dizer para os irmãos? Por que alguém se evade? Por que alguém abandona os caminhos e não volta mais? Porque, irmãos, preste bem atenção. Quando eu ouço a palavra de Deus, primeiro eu tenho que ouvir a palavra corretamente, a respeito de Jesus Cristo. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, eu tenho que entender o Jesus histórico. O Jesus que veio, pisou este mundo. O Jesus que lá na cruz morreu em favor de cada um de nós. O Jesus que fez história. Eu tenho que ter o conhecimento da vida de Jesus, do que ele fez por mim. A primeira coisa é essa. Mas se eu apenas, irmãos, admito o fato de Jesus ter vindo e morrer por mim, se eu apenas admito e digo, eu creio nisso, que ele veio e morreu por mim, isso não gera nele uma nova vida. Isso não quer dizer que houve a nova vida. Que ele se tornou uma nova criatura em admitir os fatos, mesmo que eles sejam verdadeiros. Por quê, irmãos? Justamente porque Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo, ele se assentou à destra de Deus. E Jesus Cristo está intercedendo por nós agora. Então note, eu creio no Jesus do passado, mas ao mesmo tempo a fé que me transmite a cruz, que me inclui a Cristo Jesus na sua morte e ressurreição, essa fé é a mesma que agora, hoje, me faz comungar com Ele, me faz amá-lo. De modo, irmãos, que se eu apenas admito os fatos, mas eu não tenho fé para comungar com Cristo vivo, um Cristo ressurreto, então eu não vou amá-lo. Se eu não comungo com Ele, eu não vou amá-lo. Se eu não estou amando ao meu Senhor, então eu sou o quê? Amaldiçoado. Como é que eu posso ser amaldiçoado e ter em mim a vida de Cristo? Eu não tenho essa vida. Mas a fé genuína, a fé que me inclui, não me leva não apenas no Cristo da história, mas que me leva no Cristo da história, me faz ressuscitar com Ele, me faz assentar com Ele e me faz confiar nele agora todos os passos da minha vida. Meus irmãos, essa fé é a fé que faz o crente permanecer nos caminhos do Senhor. E o que é que eu estou querendo dizer? É que quando não é essa fé verdadeira, então eu não vou amar Cristo. Porque eu não vou ter comunhão com Ele. Porque, irmãos, o Evangelho, ele diz assim, em Romanos 1, 16 e 17, ele diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E depois ele diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, o justo viverá pela fé. Note, essa fé não é só no passado, no Cristo que veio. Mas essa fé é a fé que eu estou manifestando no Cristo vivo. No Cristo ressuscitado, no Cristo que está intercedendo por mim. Meus irmãos, se eu sei que agora, diante de todos os meus problemas, de todas as minhas dificuldades,
diante de uma tentação assombrosa que vem sobre mim, se eu sei que Ele vive e que agora está intercedendo por mim, irmãos, eu terei vitória. Ele me dará vitória, porque eu estou manifestando a minha fé. De fé em fé, o justo vive por fé. Então é uma sequência, não é apenas crer no Cristo histórico, é crer num Cristo vivo e presente. É crer num Jesus atuante, um Jesus de agora. Um Jesus que não se esquece dos seus. Um Jesus que cuida das circunstâncias. Um Jesus que cuida de tudo o que nós estamos passando. Por isso, irmãos, que lá Pedro e João, depois que levaram a Pisa lá no Sinédrio, lá no templo, eles foram para casa louvando e adorando a Deus. Isso é fé, irmãos. Teve um irmão da nossa igreja, o irmão Henrique, conheceu ele. Ele era chamado de Jocélio. Irmãos, o homem era uma bênção. Quando esse irmão foi lá para frente da Igreja Universal, pregando o Evangelho, levou uma pisa, levaram ele lá para dentro, deram uma pisa nele. Irmão, o homem se desviou, irmão. Se afastou do Evangelho. Porque ele disse que não gostou de apanhar. Mas olha a diferença, né? Olha a diferença, Pedro e João saíram de lá regozijando-se por ser dignos de apanhar pelo nome de Jesus. Sabe por quê? Porque pela fé eles viam Jesus do lado deles. Porque pela fé eles enxergavam que eles não estavam batendo neles por eles mesmos, mas eles enxergavam que estavam batendo neles por conta do nome de Jesus que eles pregavam. Quando eles chegam em casa e os irmãos estão reunidos, eles contam: fomos ameaçados de morte. Então vamos orar. Aí vai orar quem? Ao Deus eterno e aquele que podia livrá-los. Aí a preocupação deles, olha, Senhor, eles nos ameaçaram de morte. Senhor, entregamos isso nas tuas mãos. Senhor, isso aí, Senhor, cuida o Senhor. Nós, porém, queremos pregar a tua palavra. E o que nós pedimos da tua parte é que o Senhor confirme o que pregamos com poder, sinais e maravilhas do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Note, irmãos, que as circunstâncias eram adversas. Haviam apanhado e a vida estava em jogo. Será que tem circunstância pior? Mas eles, estou nem aí. Senhor, nas tuas mãos entrego isso. Senhor, isso não compete a mim. O que é que eu posso fazer para defender a minha vida? Mas eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Mas o que eu faço é aquilo que tu determinou, pregar a tua palavra. E eles foram pregar a palavra. Irmãos, não há circunstâncias para aquele que está manifestando fé num Deus vivo, no Jesus vivo, no nosso intercessor vivo, no sumo sacerdote vivo, naquele que ministra vida. Irmãos, não podemos desconfiar do Cristo vivo, do Cristo atuante, do Cristo que cuida, do bom pastor, da água da vida, do pão da vida, do leão da tribo de Judá. Não podemos desconfiar dele, porque ele já deu prova suficiente que cuida de cada um de nós. Como Pedro disse, lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vocês. Louvado seja Deus por isso. Em Romanos, irmãos, capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: pois não me envergonho do evangelho, é o que eu já mencionei, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, o justo viverá pela fé. Em João 12, irmãos, versículo 24,
A palavra de Deus diz assim: uma outra causa, irmãos, um outro problema que faz as pessoas abandonarem os caminhos do Senhor, a primeira é apenas crer num Cristo histórico e não num Cristo vivo. A segunda que eu quero mencionar é que muitas pessoas se entregam a Cristo com reservas. Ou seja, eles não se entregam totalmente. Ou seja, eles não se consideram mortos inteiramente na cruz. Não sei nem como é que funciona isso, né? Morrer por partes, né? Eu entrego partes da minha vida. Eu entrego parte do meu ser, né? Mas eu tenho algumas reservas. Essa parte aqui eu não quero entregar. Geralmente, irmãos, as partes que ele não quer entregar são as que dá a ele prazeres. E geralmente prazeres carnais. Então, quando o homem ele se entrega a Cristo com reservas, sem ser uma entrega total, dificilmente ele vai permanecer nos caminhos do Senhor. Porque Jesus Cristo ele não quer você, a sua vida, por partes. Ou é inteiramente ou não é. Ou você morre de uma vez por todas ou não. Ou você morreu com ele e ressuscitou com ele, ou então não morreu. Como ele diz, quem comigo não ajunta espalha. Quem não é por mim é contra mim. Ou seja, ele não quer nada pela metade. Por isso que aqui em João 12 ele diz assim: verso 24 e 25. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. O Pai o honrará. Meus irmãos, ele mostra que é necessário que venhamos seguir com ele, nos encontrar com ele. E para onde ele estava indo? Para a cruz. Aí ele diz, olha, se alguém caindo na terra não morrer, não gera. Ou seja, é preciso que haja a consideração da morte da própria pessoa. Por isso que ele diz, aquele que não aborrecer, odiar a sua própria vida, não é digno de mim. Aquele que aborrecer a sua vida, vai ganhar a vida eterna, mas aquele que amar a sua vida, não vai ter a vida eterna. O que é que ele quer dizer? Que nós devemos nos aborrecer, a ponto de querer que venhamos morrer fisicamente? Ele não está falando a esse respeito. Quando ele diz odeia a si mesmo, aborrece a si mesmo, ele está falando no sentido de que o amor que temos a ele, que temos que ter a ele, deve ser tão grande que chega a ser um aborrecimento a nós mesmos. Há uma diferença tão grande do bem que eu quero ter a ele e do bem a mim, que chega a ser um odiar, um aborrecer a nós, a diferença do eu aceitá-lo como Senhor e dono da minha vida. Ou seja, eu quero tanto que ele dirija a minha vida, que para mim dirigir a minha vida para mim é uma maldição. Porque eu aborreço isso. Porque eu só faço o que não é agrado do Senhor. Eu só faço o que não convém. Eu não tomo a direção certa, mas ele toma. Por isso eu me aborreço. Aborreço a minha vida. Mas eu entrego a ele para que ele possa fazê-lo. Então, quando eu não faço isso de uma vez por todas, então, irmãos, não fez de jeito nenhum. Entende? Por que tanta gente entra e sai? Por que a gente está evangelizando, a gente encontra mais desviado do que incrédulo?
que na verdade são todos incrédulos, né? Com algumas exceções, que às vezes a pessoa teve alguma decepção, aconteceu alguma coisa, a pessoa fica em casa, mas depois ela retorna. Mas é por conta disso, as reservas que a pessoa coloca. Quando as pessoas aceitam Jesus, irmãos, e vêm na nossa igreja, o que é que elas primeiro olham? O cabelo, olha para as vestes, olha para os brincos, olha para um modo de vida que ela teria que abraçar. Aí o que é que ela faz? Ou seja, ela não quer morrer com Cristo. Ela não quer morrer para si mesma. Ela quer permanecer vivendo. Ela quer permanecer com seus próprios prazeres. E é interessante porque as pessoas dizem assim: ah, pastor, Deus ele vai olhar para isso, essa parte externa. Pastor, Deus ele não está se interessando, não é pelo meu coração, não é pelo meu interior. Digo, mas preste bem atenção. Se o que você pode fazer é o exterior, mudando, porque você pode fazer isso, e você não faz, imagine o interior. Aí é que você não vai poder nunca. Mas se ele limpar o interior, o exterior também o será. É uma consequência. Não é o mais importante, é uma consequência. Todos os que recebem Cristo, entregam a vida a Ele, não vão colocar condições para servi-lo. Jesus disse para um certo homem: olha, vem, me segue. O homem disse: Senhor, deixe primeiro enterrar os meus pais. Aí Jesus: olha, aqueles que colocam a mão no arado e olham para trás, não está apto para o reino de Deus. Ou seja, deixe tudo para trás e me siga. E me siga. O outro disse assim: Senhor, Jesus disse, olhou e vem, me segue. Não, ele disse: eu quero te seguir. Ele disse: quer? Quero. Mas espera aí, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Eu não tenho o que te dar. Você quer me seguir? Então Jesus, ele mostra, ele não aceita as desculpas esfarrapadas do homem. Os discípulos, irmãos, ele disse: olha, vão para o outro lado da margem do lago. E os discípulos: Senhor, tinha passado a vigília todinha orando, tinha passado o dia distribuindo pão, distribuindo peixe no sol quente, chegou de tardezinha, vá para o outro lado da margem, remando. Senhor, aí a Bíblia diz que Jesus obrigou eles a irem. Eles foram lá no meio do caminho, já estava tudo morto, né, de cansado. A onda batendo contra o vento. Aí Jesus se apresenta, entra no barco e tudo para. No instante eles passam para o outro lado. Mas Jesus não aceita desculpa do homem. Não aceita. Você pode ter a melhor desculpa do mundo para o pastor. Mas para Deus, irmãos, só existe um caminho: a obediência. Não existe outro. Não existe outro rumo. Ou você obedece, ou então você vai ser tido como desobediente. Então, tem que se entregar por completo. Quando não se entrega por completo, Jesus não aceita. Irmãos, Jesus não aceita uma vida que ele não possa controlar. Preste bem atenção nisso. Jesus não aceita uma vida que ele não possa dirigir. Sabe por quê? Porque não vai dar certo, irmãos. Quando Jesus te mandar para um canto, você vai querer ir para o outro. Imagine isso. Como é que você vai estar ligado a ele te mandando uma direção e você querendo ir para outra? Por isso que ele não aceita. Ou o homem se entrega inteiramente e diz: Senhor, eis aqui o teu vassalo, eis aqui o teu servo, teu escravo. Agora, Senhor, fala!
e eu te obedeço. Aí esse Jesus diz, é esse aí que eu quero. E vai e faz a obra por completo. Esse aí, irmão, ele não volta nunca para o mundo. Não volta nunca. Porque ele já fez o que era para ser feito. Aleluia! Entregou a vida dele na mão do mestre. E depois está na mão dele, meu irmão. Aí não tem mais como sair, não. Não adianta nem estribuchar. Porque também nem ele vai querer estribuchar, né? E bem quietinho. Veja só o que diz Filipenses, irmãos. Louvado seja Deus. Capítulo 3. Veja aí a partir do versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considerei tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé, mediante fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Note, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, tudo que para mim eu achava, tudo que para mim eu considerava importante, ora, o homem era fariseu, que era o top, né, dos que conheciam a palavra, eram admirados na sociedade judaica, era hebreu de hebreu, um homem que foi instruído aos pés do mestre Gamaliel. E ele diz, eu considerei tudo isso como esterco, como nada, para poder ganhar a Cristo. Aí depois que ele diz tudo isso, irmãos, que se considerava... Irmãos, estou com fio, estou pegando fogo, irmão. Pelo amor de Deus, negócio quente. Irmãos, ele, depois dele dizer tudo isso, que considerou tudo como nada para ganhar a Cristo, ele podia achar que era agora salvo por isso. Mas ele diz, olha, mas eu não quero ser achado com justiça própria, mas a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. Aleluia! Note que mesmo que você faça tudo o que ele mandar, ainda assim você será salvo pela graça dele, pela misericórdia dele. Ainda que você entregue tudo, aleluia, ainda que você não resista à vontade dele, ainda assim você vai ser salvo pela misericórdia, pelo benefício, pelo favor que ele nos apresenta. Ninguém vai poder chegar diante dele, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. Não. Aleluia, porque toda a bagagem era um peso para nós. E quando a gente entregou, irmãos, a gente foi mais... Aleluia, mais livre para poder adorá-lo e servi-lo. Louvado seja Deus. Entregar-se a Cristo sem reserva. Lá em 2 Pedro, irmãos, fala da porca que voltou ao lamaçal, mostrando justamente que a natureza da porca, ela não se altera, continua sendo porca. Pode até dar um banho, mas ela continua sendo porca. E é interessante, irmãos, que ele diz que o segundo estado é pior do que o primeiro. Justamente porque há um endurecimento para o evangelho. Porque, meus irmãos, quando o homem, ele cai da graça, ou seja, ele resiste à fé, abandona a fé, se apostata da fé, ele se endurece. Às vezes ele ouve a palavra de Deus, mas ele já está imunizado para ela. Ele está fortalecido
para o trabalhar do Espírito Santo na vida dele. E isso, irmãos, é um grande obstáculo na vida de uma pessoa que abandona os caminhos do Senhor. É uma condição assim complicada. É preciso, irmãos, que ele se arrependa, que o coração se quebre, que ele não resista à voz de Deus, que ele agora se entregue sem reserva, que ele faça o que ele não fez antes. Porque senão ele vai continuar como uma porca e gostando da lama. Ele tem que pedir a Deus misericórdia pela vida dele. Ele tem que se humilhar diante de Deus. E não, irmãos, se fortalecer contra a graça. Em vez de se fortalecer contra a graça, ele tem que se entregar à graça de Deus. Em vez dele achar que está imunizado para o Evangelho, em vez dele achar que já sabe o Evangelho, em vez dele achar que já está munido já em relação à persuasão do Espírito Santo, ele tem que fazer o contrário disso. Ele tem que se jogar aos braços do Senhor. Irmãos, quando uma pessoa dessa se afasta do Evangelho, quanto mais ele pensa, mais ele se afasta. Quanto mais ele vai pensar em quê? Presta atenção, o que é que a pessoa quando sai ela vai pensar? A rotina do cristão. Orar, ler a Bíblia, interceder pelos irmãos, evangelizar, falar de Jesus, uma vida reta, se policiar. Ele pensa nisso. A outra coisa que ele pensa, horários. Ele tem horários para a igreja, se encontrar com os irmãos, adorar os irmãos. A outra coisa que ele pensa, presta atenção, é muita falsidade. A gente está lá, está todo mundo se abraçando. Todo mundo se abraçando, se beijando. Mas sai de lá, tá vendo como é? Um fala do outro, não sei o quê, não sei o quê. Não. Aí, a outra coisa, estou afastado da igreja, tem um cristão que me visite. Aquela igreja não tem amor, não. Aqueles irmãos não têm amor, não. Se tivesse, eles iam me visitar. Aí quando o irmão vai visitar, ele diz, aquele abestado, acho que eu não sei o que ele estava dizendo, não, que eu não conheço isso. Então, quanto mais há um raciocínio, mais ele se afasta. Mais ele se afasta. Mas, irmãos, olha, quando era apresentado o Evangelho, o camarada não pode ficar pensando muito não, irmãos. Matutando muito não, no que é, no como vai ser, vai mudar a minha rotina, vai mudar a minha vida. Não, meu irmão, se lança nos braços de Jesus. Se pensar muito não vai não, mas se crer muito, aí vai. Se lança nos braços do Senhor. Quando você pensar que era, já foi. Já está lá na presença de Deus, se alegrando com Deus. Meus irmãos, porque o Evangelho, tudo isso que ele coloca como desculpa, de fato existe. De fato existe. Existe o compromisso, existe a rotina, existe às vezes a enfadonha, existe muita falsidade. Mas também há uma coisa, meu irmão, que nós não podemos dispensar. A presença do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo. Meus irmãos, a alegria que nós sentimos na presença de Deus. Isso não tem preço. E nós não sentimos no mundo. Meus irmãos, a presença de Cristo. A certeza de Cristo. A certeza da vida eterna. A paz com Deus. Nós não temos no mundo. No mundo só há incerteza. No mundo só há guerra. No mundo, meus amados irmãos, só há tristeza. Só há desânimo. É um comendo o outro. Mas em Cristo Jesus nós sabemos de uma coisa. Pode a igreja todinha não me amar, mas eu sei que Ele me ama. Aleluia! Pode nenhum dos irmãos me socorrer, mas eu sei que Ele me socorre.
Aleluia, pode nenhum dos irmãos olharem para mim, mas eu sei que Ele o está fazendo. Pode nenhum orar por mim, mas eu sei que Ele está intercedendo diante de Deus pela minha vida. Meus amados irmãos, isso é um motriz no coração do crente que está desanimado. Isso é fogo no coração daquele que está apagado. Isso é um vento do céu na brasa que está quase indo embora. Aleluia! Por isso que não pode pensar muito, tem que se lançar naquilo que Deus tem para nos dar. E isso para a glória dele. Louvado seja Deus. Em 2 Coríntios, capítulo de número 5, a palavra de Deus diz assim: capítulo 5, verso de número 7. Preste bem atenção, irmãos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O que é que eu quero dizer? Uma das coisas que faz a pessoa se afastar, as circunstâncias, os problemas, as dificuldades. Mas ele está dizendo, nós não andamos por vista, mas por fé. O que é que ele está dizendo? Não olhe para as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. As circunstâncias, irmãos, elas estão aí para aperfeiçoar a fé. A fé é como ouro, que refinado fica mais valioso. O que refina o ouro é o fogo. O que refina a fé são as provações. Meus amados irmãos, todas as cartas foram escritas motivadas com uma motivação: exortar os irmãos que estavam vivendo em grandes lutas, em grandes problemas, em grandes adversidades, circunstâncias totalmente adversas. Perseguição, fome, perdiam os trabalhos, eram entregues à morte. Tudo isso. Por isso que nós temos o Novo Testamento, as epístolas. Mas em todas elas, a palavra de Deus, ela motiva-nos a fé, a permanecermos firmes. O apóstolo Pedro diz assim: vocês não devem estar achando que algo estranho esteja acontecendo com vocês. Na verdade, isso está acontecendo com todos os santos no mundo inteiro. No mundo inteiro, os crentes passam por provações, passam por dificuldades, passam por situações adversas. Mas tudo isso é para que a tua fé seja provada. É para que a tua fé ela seja aperfeiçoada. Até Cristo ele foi aperfeiçoado nos seus sofrimentos, diz o livro de Hebreus. Não que ele precisasse ser aperfeiçoado no sentido de ser perfeito, mas ele precisava ser aperfeiçoado se tornando para nós o Salvador, porque antes ele não era. E os sofrimentos o ia fazer o nosso Salvador. E assim, os sofrimentos o tornaria nosso Salvador, e assim ele seria aperfeiçoado para nós, como nosso Salvador pessoal. Então, se o próprio Filho de Deus precisou ser aperfeiçoado mediante os sofrimentos, como nós não vamos por eles passar, irmãos? Os sofrimentos são inerentes ao cristão. Se alguém quer servir a Cristo para melhorar de vida, para que a vida dele seja uma maravilha, não é no cristianismo. Mas nós temos uma promessa, é que teremos
tribulações no mundo. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, ele diz. Eu venci o mundo por vocês. Ele venceu o mundo por nós. Então isso é normal ao cristão. Mas é nessa hora que você tem que manifestar fé. Irmãos, na hora da bonância, na hora que está tudo bem, para que fé? Quando nós estivermos no céu, para que fé? Fé é ver o que ainda nós não estamos vendo com os nossos olhos. É enxergar além do problema, além da dificuldade, além das circunstâncias adversas, além, meus irmãos, dos problemas vividos. Temos que enxergar a glória do Senhor. O Deus eterno que está trabalhando por nossas vidas. Eu digo uma coisa para os irmãos. A vida, ela é rápida demais. No instante, ela passa. Um dia desse era só jovem na igreja, né? Todo mundo solteiro. E todo mundo já namorando, mas solteiro. Pregando o evangelho. Hoje está todo mundo já com filho rapaz, né? Acho que tem muitos daqueles da nossa época, irmão Henrique, que já é avô. Então daqui a pouco nós vamos para a glória. E quando nós chegarmos lá, irmãos, pertinho de irmos, olhando para trás, o que é que nós vamos enxergar? Uma vida de honra e glória ao Senhor, uma vida em que nossa fé foi manifesta, ou uma vida em que eu me entreguei aos prazeres, que eu me entreguei à vaidade, que eu me entreguei ao mundo, à vontade da carne e consequentemente, à vontade do diabo. Ou eu vou olhar e dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E desde já a coroa da justiça me está reservada, não só a mim, mas todos aqueles que anseiam, desejam pela vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia Sagrada diz assim, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Você só tem uma vida, irmão. Uma chance. Deus só tem um projeto na tua vida, não tem 2, 3, 4. É só um. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso segue-se o quê? O juízo. Ele diz, mas assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez pelos nossos pecados, ressuscitou, está assentado à destra de Deus. Ele diz, assim também Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados. E depois ele diz, mas ele voltará para aqueles que o aguardam para a salvação. Voltará para aqueles que o aguardam para a salvação. Ele expiou os nossos pecados de uma vez por todas. Uma única vez. Mas ele vai nos salvar. Ele vai nos levar para si mesmo. E nós, meus amados irmãos, vamos chegar naquele dia, olhar para trás e dizer, olha, valeu a pena a paciência. Valeu a pena eu ter esperado. Valeu a pena a fé. Valeu a pena eu ter me entregado ao Senhor. Valeu a pena eu ter resistido ao mundo, à carne, ao pecado, ao diabo. Valeu a pena eu ter me reservado a Cristo. Valeu a pena. Porque agora eu estou gozando da eternidade com Deus. Aleluia! E sem Cristo, irmãos, qual vai ser a nossa expectativa? Se eu não aceito Jesus, estou afastado do Senhor, eu olho para frente e sei que um dia eu vou morrer, qual vai ser a minha expectativa? O que é que eu vou esperar? Se você não acredita em Deus, no juízo, no inferno, mas o que é que vale te esperar? O nada, o vazio. Então, a vida, qual é o prazer que ela tem? A vida, qual é o sentido dela? Nenhum. Apenas
treva, escuridão, incerteza, desilusão, é o que vai estar esperando, mas não o crente. Por isso essas pessoas saem da igreja. Justamente por isso, irmãos. Porque elas não se entregam a Deus completamente, apenas creem num Cristo histórico, se entregam com reservas, são levados pelas circunstâncias, ouçam pregações equivocadas, pessoas, irmãos, que estão ouvindo pregações que não levam a elas a Cristo. Como é que essas pessoas vão ser salvas? Se elas não vão ser salvas, elas vão sair da igreja. E a culpa, muitas vezes, é do pregador que não prega o evangelho. Temos que pregar o evangelho corretamente. Resistência à palavra, por fim. Ou seja, por que muita gente se afasta, sai da igreja? Porque ele resiste à palavra de Deus. Quando ele resiste à palavra, ele vai resistir por um período longo. Mas ele não vai aguentar, porque a palavra de Deus diz o quê? Que os ímpios não subsistirão na congregação dos santos. Porque ele resiste. Não é que Deus não queira trabalhar, é porque ele que resiste. E aí, essa pessoa, por resistir, se afasta. Porque não quer mais resistir e nem quer se entregar, se afasta. Nós não podemos resistir, irmãos, à voz de Deus. Não podemos resistir ao Espírito Santo. Porque quando nós perdemos para Ele, nós ganhamos. Mas quando ganhamos, perdemos. Quem ganha, perde. Quem perde, ganha. Temos que ser soldados vencidos, que colocam as armas no chão e vão em direção ao Senhor vencedor. Aleluia! Temos que nos considerar vencidos, nos entregando a Ele. Aleluia! Louvado seja Deus. Por isso, concluindo, uma vez crente e santo, crente para sempre, salvo para sempre. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, te agradeço pela tua palavra, que é justa, que é reta, que nos alimenta espiritualmente, que nos fortalece, que nos faz confiar na obra do teu Filho, que nos faz confiar na intercessão dele, que nos faz confiar no teu poder para nos livrar, nos guardar do maligno. Ó meu Deus, portanto, Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que ela, Senhor, seja um bálsamo nas nossas vidas. Ó meu Deus, em nome de Jesus, nos livra, Senhor, de circunstâncias, Pai, adversas. Nos livra, Senhor, da falta de fé. Nos livra, Senhor, de sermos reprovados nas horas de provações. Nos livra, Senhor, das tentações, Senhor. Nos guarda do mal, meu Deus. Preserva em nós a semente, Senhor, do teu Santo Espírito, do Evangelho. Nos livra da escuridão, da incerteza, da dúvida. Não nos permita, Senhor, ser apóstatas, apostatar da fé, renunciar a Cristo. Nos livra disso, Senhor. Nos guarda pelo teu santo poder, pela vida que tu nos concede em Cristo. Coloca em nós certeza de fé. Dá-nos, meu Deus, retidão no serviço a ti. Não nos permita murmurar, Senhor, dos serviços que a ti oferecemos. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, e nos consagra na tua presença, para a tua glória, e em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.